Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para quem não chegou a ver os outros vídeos, né, os vídeos anteriores, na verdade, o primeiro vídeo, só para explicar aqui um pouquinho porque que eu estou gravando esses vídeos. Deus tem tocado no meu coração para que eu fale dele e fale da minha experiência. Na verdade, eu fiquei bem incomodada nos últimos tempos de coisas que eu ouvi de pessoas cristãs e e aí eu ficava, ai, poxa, a pessoa podia falar tal coisa, podia falar de determinada forma, né? Poderia falar isso, mas de outra forma, porque acaba assim, soando como julgamento, como imposição. E gente, não reparem o barulho, tá? Copa do Mundo. Copa do Mundo, todo mundo torcendo, é isso. Vai Brasil. Então, e aí, assim, eu entendi que, na verdade, Deus estava me incomodando, porque futuramente ele pediria para que eu falasse sobre ele, eu falasse da forma que eu gostaria de ter escutado. Então, hoje eu entendo isso, mas não foi fácil. Não foi fácil ali em alguns momentos que eu escutei certas coisas, mas como eu disse, tudo tem um propósito. No vídeo anterior eu falei sobre isso, que eu já não me pergunto mais qual. Claro, me pergunto, mas não com tanta. Não com tanta frequência qual é o meu propósito, e sim, assim, eu me pergunto muito mais qual o propósito disso na minha vida, o que eu preciso aprender com isso na minha vida. E então hoje eu vejo, né, que todo o desconforto ali foi justamente para Deus me direcionar para isso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, como que eu cheguei nessa conclusão de que Deus queria que eu falasse sobre ele, mas eu tenho seguido aqui orientações dele para que eu faça cada vídeo. Até no primeiro vídeo eu disse que eu faria algo mais roteirizado, uma coisa, né? Mais ali para facilitar o entendimento, mas eu não confesso que não está sendo assim. Tem realmente eu tenho sentido no coração e aí eu simplesmente começo a gravar e eu sei que é isso que Deus quer que eu faça e sigo o jogo. Então, na verdade, esse vídeo, hoje pela manhã eu fui tomar café e senti de colocar a pregação de da Viviane Martinello. Para quem não conhece, pesquisem, gosto muito das pregações dela, aprendo muito, 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 muito. Ela e o marido dela, o Thelmo Martinello. E eu senti de colocar uma pregação dela e comecei a ouvir. E aí, na hora que eu comecei a ouvir, nossa, preciso anotar isso. E engraçado que ao lado, na mesa onde eu estava, tinha um papel e uma caneta. Isso não costuma acontecer. Aí eu falei, nossa, vou anotar. Na hora que eu comecei a anotar, eu senti, eu preciso fazer um vídeo sobre essas anotações. Então eu vou ler as coisas que eu anotei e vou comentando, tá bom? Então realmente vai ser aqui uma leitura, mas do que eu escrevi hoje, tá? Tá aqui. Não vou mostrar muito que minha letra tá horrível, mas é isso, certo? Vamos lá. Bom, muitas respostas de Deus vêm como um pensamento, um sentimento em meu coração. Essa mensagem é um exemplo disso, né? Então eu comecei, foi o que eu disse, comecei a sentir, já ouvi um pregador, peguei ali a caneta, comecei a anotar e percebi que era isso. Antes eu achava que o falar de Deus seria algo forte, intenso, sabe? Algo assim, meu Deus, Deus tá falando comigo, eu tô sentindo, nossa senhora, é uma coisa é um turbilhão. E na verdade, comigo, pode até ser que com algumas pessoas seja dessa forma, mas comigo é algo tão leve, tão, tão tranquilo. É realmente assim um pensamento que vem,
um sentimento no coração. E isso, inclusive, fazia e ainda faz com que eu fique com dúvida. Será mesmo? Será mesmo que é de Deus? Será mesmo que não sou eu, né? E agora eu tô conseguindo entender um pouco mais, né? Quando eu tenho dúvida, eu peço confirmação. Até mesmo sobre gravar esses vídeos, foi mais ou menos assim. Mas eu pedi confirmações e eu recebi várias confirmações. Então, comigo é assim, é uma coisa suave, simples, e foi o que aconteceu hoje pela manhã, né? Agora aqui continuando. Bom, aqui eu escrevi, né, que eu achava que a resposta viria com certeza absoluta, onde tudo só daria certo, e eu teria uma facilidade, uma felicidade absurda, na verdade, no coração. Mas hoje eu vejo que é tranquilo e é simples. Que Jesus sempre foi simplicidade, né? Ele falava por parábolas. E por que comigo seria diferente? Se ele... Na Bíblia fica muito claro, né? As parábolas de Jesus. E sempre foi tudo tão lindo, tão simples, tão... Jesus sempre foi amor, simplicidade. Por quê que comigo seria diferente? Então eu vivo isso. E outra coisa aqui que eu anotei, né? Eu sugiro que vocês anotem o que vocês passam, né? O que vocês vão começar a passar ou já passam com Deus, né? Aconteceu determinada coisa, eu acho que é Deus falando comigo, né? Eu acho que é um sinal. Então começa a anotar. Eu faço isso e para mim é muito importante, porque tem momentos que a gente dá uma escorregada, dá uma fraquejada, bate o medo, bate a insegurança. E é muito bom ler, reviver as maravilhas de Deus. Então, e a gente esquece, fala, não vou esquecer, a gente esquece. Então é muito importante a gente ler, falar novamente as coisas que a gente passa com Deus. E então me ajuda muito, tá? Fazer as minhas anotações ali me ajuda muito. Outra coisa, eu precisei abrir a minha mente, né? Quando queremos muito algo, a gente tem uma tendência a ouvir o que a gente quer escutar, a resposta que a gente quer ouvir de Deus. Então, por muito tempo, eu vivi assim. Tenho até aqui um exemplo, né, de uma amiga. Ela passou por um divórcio e quando ela ia na igreja, ela escutava muito sobre restauração. E ela tinha certeza que era a restauração do casamento, né, porque ela queria a restauração do casamento na época. E aí a restauração não acontecia e ela ficava ali, né, chateada, sofria com a situação, até que a persistência dela, né, porque em muitos casos as pessoas acabam deixando de ir na igreja, deixando de buscar a Deus, porque falar, não, falou que ia fazer isso, não fez. Então, se revolta e para de ir. E ela não, ela continuou buscando a Deus, indo na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo pregações, conversando com pessoas do meio, buscando orientação, ouvindo os louvores, até que ela entendeu que a restauração não seria do casamento, seria uma restauração dela. E foi um processo muito difícil, de muitas dúvidas, mas o persistir na fé hoje mostra para ela como Deus só cuidou de cada detalhe, como Ele sempre foi maravilhoso, e hoje ela enxerga essa restauração, essa mudança que Deus fez nela, né? Ela permitiu, se abriu para que Deus fizesse essa mudança nela, e ela é uma nova mulher, uma mulher incrível, assim, que eu super admiro. Mas enfim, continuando. Continuando aqui o que eu escrevi, né? Então escutem, reflitam e continuem buscando. Comigo Deus não mostra o caminho todo,
mas ele mostra o passo que eu tenho que dar. Eu dou um passo e continuo buscando. E aí eu sinto a mudança, eu sinto que ele continua me direcionando para o próximo passo e para o próximo passo. Enquanto eu enxergava o direcionamento de Deus e imaginava toda a conclusão da história, eu fiquei maluca, né? Porque de repente Deus falava, Débora, faz isso. E eu já imaginava, bom, eu vou fazer isso, então vai acontecer aquilo, aquilo, aquilo e aquilo outro. E hoje eu vejo que, não é assim. Ele fala, Débora, faz isso. E eu obedeço, eu faço. E eu aguardo, continuo buscando e aguardo uma nova orientação. Esses vídeos, por exemplo, em alguns casos, eu poderia pensar, nossa, Deus tá mostrando que é pra eu fazer vídeo, eu vou começar a fazer vídeo, vou me tornar uma pessoa conhecida e todos vão assistir, terei vários seguidores e... Não, na verdade Deus só falou, faça vídeos. Talvez seja uma pessoa que tenha que ver meu vídeo. Não sei. Ele não falou pra eu pedir seguidor, ele não falou pra eu encaminhar pras pessoas, ele não falou, ele só falou, faça vídeos. E ele me direciona pro vídeo que é pra eu fazer. E é isso, esse é o passo. Então assim, se uma pessoa, ou se 10 pessoas, ou se 1 milhão de pessoas terão acesso a esse vídeo, eu não sei. Se amanhã ele falar pra mim, para de fazer vídeo, eu vou parar. Então eu não sei. Ele simplesmente falou desse passo. E é esse passo que eu estou dando. E confiando. Então, assim, o grande segredo, pra mim, é confiar mesmo sem entender. Porque na maioria das vezes, a gente não vai entender na hora. A gente vai entender depois. Depois ele vai explicar. Explica. E a gente vê como tudo foi muito perfeito. Muito perfeito. As entrelinhas, assim... Ele escreveu certo por linhas tortas, conturbadas, mas ele escreveu certo e ele esteve presente em cada passo. Tô terminando, prometo. Aí eu continuando aqui o que eu escrevi, né? Queremos ajuda de Deus, mas não buscamos. Ou melhor, eu buscava, mas quando a situação estava caótica apenas, né? Então assim... Eu não via saída, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou na igreja. E a maioria das vezes o que a gente vê acaba sendo isso, né? As pessoas buscam a Deus, vão na igreja quando tá tudo desmoronando, né? Então, assim, meu Deus, tô com um problema, vou ali e falo pra uma pessoa, tô com um problema, tá acontecendo isso, e a pessoa fala, vamos na igreja comigo, é uma benção, tá bom, eu vou. Aí a pessoa vai. Só que quando passa, quando tudo volta ao normal, a gente para. A gente para de buscar Deus, a gente para de ir na igreja. Eu já fiz isso. Não foi uma vez, foi mais de uma vez. E eu já fiz isso. Continuando. Orar. Tem quem diz que não sabe orar. Orar é conversar com Deus. Gente, Deus é pai. É pai. Pensem, figura de pai, figura de amigo, um amigo íntimo que a gente tem liberdade. É isso. Senhor, vem cá. Quando alguém fala pra mim, eu não sei orar, falo, mas, Senhor, vem aqui, senta aqui do meu lado. E começa a falar. Fala o que vem no coração, Senhor, tá acontecendo isso, eu tô muito chateada. E fala. Vai ali pro seu cantinho, no seu secreto. Quem tá acostumado a ler a Bíblia, né? Pega a Bíblia, vai lá, ou um devocional, gente, busca, coloca um louvor. Deus vai tocar no seu coração de alguma forma. Ele vai. Então, assim, conversa com ele, conversa, fala. Não tenha receio, não se ache estranho, conversa. Pensa, bom, Deus tá aqui do meu lado, eu vou conversar. Senhor, é isso. Talvez ele não te responda na hora, mas ele vai dar um conforto no seu coração. De alguma forma ele vai.
Então busca. E não desiste, não desanima. E não pense que a resposta dele virá da forma que você quer que venha, que o conforto será da forma que você imagina, que a resposta vai ser com o que você quer que ele responda. Então, fé é exatamente isso. É confiar. Quantas vezes, quando a gente era pequeno, um pai, uma mãe, ou seja, quem for que cuidava de vocês, dava uma orientação, não faz isso, não faz isso. E a gente, ai, que chato, né? Ai, nossa, ficar falando ali pra não fazer isso. E aí, com o passar do tempo, a gente fala, poxa, olha, tinha razão. Tinha razão. Quantas vezes minha mãe falava, essa amizade não é boa pra você. Ai, mãe, para, uma pessoa tão legal. Tô te falando, essa amizade não é uma amizade boa pra você. Aí passava um tempo, eu lá, decepcionada com a amizade. Tá vendo? Eu te avisei. Então, assim, nem sempre a resposta vem como a gente espera, com o que a gente espera. Mas permaneça na fé, continue seguindo, que uma hora você vai entender que ele está cuidando de cada detalhe, porque ele enxerga a nossa vida inteira. Ele escreveu, ele sabe tudo. Então, a gente só vê o próximo passo. Como a gente quer saber o que é melhor pra gente? A gente não sabe. Hoje o que parece maravilhoso, amanhã pode ser um caos, pode... Aí quando era adolescente, não gostou de alguém e falava, meu Deus, é o amor da minha vida, essa pessoa é perfeita pra mim. E hoje, quando olha pra trás, fala, meu Deus do céu, ainda bem que não deu certo. Olha só, olha o que aconteceu, olha quem essa pessoa se tornou. Ou eu mudei, né? Eu não aceitaria essa pessoa como ela é. A gente não sabe, certo? E pra terminar aqui, né? Eu escrevi que eu esperava uma resposta clara, uma solução imediata. Mas Deus me disse que teria uma reforma em mim. Como ele me disse isso? Com uma música. No meu aniversário, alguns anos atrás, eu lembro de entrar no carro e ligar, colocar ali uma louvor, e começou essa música. Eu nunca tinha escutado, do GC Aguiar. Eu gosto muito das músicas dele, fala muito comigo. E eu senti, ouvindo aquela música, eu falei, o Senhor vai fazer essa reforma em mim. Mas eu senti, e como sempre, será? Né? Assim, na hora eu falei, é isso. Aí depois eu falei, será? Será que é mesmo? Será que era pra mim? Será que eu não tava confundindo? Mas o que eu fiz? Persisti na fé. Continuei confiando e buscando. E hoje, alguns anos depois, eu vejo que reforma que ele fez em mim e que ele continua fazendo. Então eu não tenho dúvidas que ele estava falando comigo. Bom, é isso. Então, persistam na fé, não desiste, continua buscando e abram a mente para o que Deus está falando, né? Quando a gente está muito pendente para uma situação, tudo que a gente escuta, a gente acha que é sobre isso. E na verdade, não necessariamente. Apenas sigam o passo. Sigam o passo que Deus está dando. Continua buscando. Porque pra gente confiar, a gente precisa conhecer. Como a gente vai confiar em quem a gente não conhece? E pra gente conhecer, a gente precisa buscar. Quando a gente está ali no meio de várias pessoas e alguém que a gente tem muita liberdade, ou nossa mãe, nosso pai, fala nosso nome, a gente fala, opa, é minha mãe, né? Ou então quando alguém ali que chega assim pra falar com a gente já chega com um jeitinho diferente de falar, e você fala, ih, tá querendo me pedir alguma coisa. Quando a gente tá perto das pessoas, a gente conhece. A gente sabe ouvir, a gente sabe interpretar e entender o que a pessoa está querendo passar.
Só que para isso a gente tem que ter relacionamento, a gente tem que se aproximar, a gente tem que estar perto, ter comunhão, estar junto. E Jesus é isso. É isso, busquem a Ele, busquem. Porque quanto mais passar o tempo, mais busca, mais a gente vai entender. Vai ter dia que parece que tá tudo estranho, que a gente não está entendendo nada. Vai ter. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar. Então assim, respira, não ajam ali pela emoção. Continua, não para. Continua buscando, continua. O louvor me ajuda muito. Jesus fala muito comigo, acalma muito meu coração. Então assim, busquem. Não tentem entender tudo, apenas busquem, confiem e sigam firmes na fé. A persistência e a paciência vai fazer com que a gente entenda o porquê de tudo e como Deus cuida de cada detalhe. E a gente vai se aproximar cada vez mais e mais dele. E o relacionamento vai ficar cada vez mais estreito e é uma sensação maravilhosa. É muito bom. Certo? Me estendi, desculpa. E é isso, mas eu precisava falar. Fiquem com Deus e bora torcer, gente. Vai, Brasil!